Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Distrito Café Podcast, mais uma edição, mais um episódio, mais um papo super legal. E eu quero muito agradecer a presença de vocês já desde o início, pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, deixem um likezinho, é importante que a gente tenha esse reconhecimento e ganhe ferramentas, né, para a gente continuar produzindo esse material. Hoje nós trouxemos a professora doutora Carol Spínola, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano, cientista e pesquisadora com especialidades, né, na área de turismo e meio ambiente. E é exatamente esse o papo que a gente vai ter aqui hoje, né? A gente vai explorar um pouquinho da questão do meio ambiente, do turismo, em primeiro lugar, professor, eu quero te agradecer aqui por aceitar o nosso convite, por estar aqui nessa manhã gravando com a gente. E eu queria que primeiro você começasse a falar, apesar do nosso papo hoje ser direcionado para o turismo, falar um pouquinho das ferramentas que você atua, das áreas que você atua, das engrenagens que você coordena e faz girar, para o pessoal entender mais ou menos qual é a sua atuação, quais são suas responsabilidades de uma maneira geral, e depois a gente entrar na questão do turismo. Então, assim, apresenta para a gente, professora doutora Carol Spínola. Bom, queria saudar a toda a audiência, agradecer a Marcela, agradecer a Hendrik, né? Ambos são alunos do nosso programa de pós-graduação e estão à frente do Café Distrito Podcast. Então, se você não assistiu, né, a gente tem outros episódios que já foram ao ar. E a ideia, né, dessa iniciativa de comunicação científica é aproximar as pesquisas que nós fazemos no PPGRU e nos outros programas distrito da Unifax do público em geral. Então, se você se interessa por turismo, hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que tem sido pesquisado nessa área, sobre os principais problemas que a gente enfrenta em relação ao turismo no nosso estado, na nossa cidade e possíveis perspectivas e possibilidades. Aqui no programa esse é o meu foco, né, de pesquisa, de dedicação. Eu coordeno também o PPGRU já há alguns bons anos, não vale a pena mencionar. E a gente está aqui com um grupo de pesquisa que é o GPTuris, né, que é o primeiro grupo de pesquisa em turismo do estado da Bahia. Ele foi fundado em 2002, à época a professora Regina Celeste, né, que era a nossa professora, ela se aposentou, mas continua fazendo parte, né, desse grupo. Gostaria de convidar mesmo a todas as pessoas que são interessadas em turismo, com o estudo do turismo, que se unam a nós, né? Porque é uma área que necessita de muitos estudos, que necessita de muitas propostas, como vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa. Professora Regina Celeste, pessoal, inclusive, ela foi entrevistada, eu estive lá na casa dela, a gente teve um bate-papo e, inclusive, é um dos programas anteriores aqui do Distrito Café Podcast. Entra lá no canal Distrito Café Podcast, clique e assiste aí um pouco do que ela falou, dos programas que ela teve à frente, inclusive da questão do turismo e do programa Expedições, que ela super detalhou lá, com informações bem interessantes, assim, sobre a ideia de explorar o interior e as regiões da Bahia, né? Eu queria começar com um olhar mais macro, né? A gente falar assim da ideia do turismo no âmbito Brasil. A gente está vendo, constantemente a gente vê algumas pautas que tomam aí a sociedade como um todo e termina que essa troca, essa curiosidade entre os países acontecem. A gente tem bastante esse papo fomentado agora, pelo que eu estou vendo, em função da Copa do Mundo de Clubes, aí o futebol brasileiro é isso, o futebol brasileiro é aquilo. Então a gente tem tanta coisa forte e pouquíssimas oportunidades a gente tem de colocar para o mundo o que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente tem de especial. Fernanda Torres, quando estava ganhando a premiação, tal, antes do Oscar, ela mesma falou, às vezes eu tenho pena deles porque eles não entendem tudo que a gente já domina, tudo que a gente entende, inclusive à frente deles, né? Mas no Brasil, a gente sabe que ele representa o turismo, a atividade do turismo representa em torno de 0,5% do fluxo, né, do turismo mundial. Você acha que esse percentual ele está de acordo com o nosso potencial? Se ele tem muito campo de melhora?
como é que você enxerga essa fatia do bolo do turismo mundial sendo entregue aqui pelo cenário que a gente tem no Brasil? Marcelo, o Brasil não consegue romper essa barreira dos 0,5% do fluxo turístico mundial. Isso corresponde a algo em torno de 6,7, 6,8 milhões de turistas estrangeiros. É importante dizer que é muito difícil você trabalhar com estatísticas no turismo. O turismo é um campo de atividades, é um fenômeno muito complexo de ser estudado, porque ele está entranhado, né, nas atividades econômicas, na sociedade como um todo. Então é muito difícil você conseguir precisar e gravar exatamente quantas pessoas viajam a turismo, por onde elas entram, o que elas fazem. Então a estatística que a gente tem é de que o Brasil, agora em 2024, teve o máximo, né, de entradas de visitantes estrangeiros na sua história. E a gente não rompeu a barreira de 7 milhões de turistas. Então a gente está nesse patamar de 6 milhões já há muito tempo. Tivemos uma Copa do Mundo, tivemos Olimpíadas e sempre se pensou, é claro que logo em seguida a gente teve uma pandemia, né, isso de fato comprometeu, mas ainda nesses anos a gente não rompeu a barreira de 7 milhões de turistas. E a gente pensar que por ano 1,4 bilhão de pessoas se deslocam para fazer turismo e apenas pouco menos de 7 milhões vêm ao Brasil, que sempre esteve lá entre as 10 principais economias do mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito aquém do potencial que a gente poderia ter. Então, eu me arrisco a dizer, eu estudo turismo já há 30 anos, há mais de 30 anos, nós temos problemas estruturais que impedem que o Brasil tenha, né, o destaque que poderia ter pelo potencial que ele tem. Então, se a gente pensar tanto em termos culturais quanto em termos naturais, né, de patrimônio natural, um país que é mega diverso, né, junto com a Indonésia e com a Colômbia, o Brasil é o país mais biodiverso do planeta, a quantidade de biomas que nós possuímos, e ainda assim a gente não consegue comunicar isso para o mundo, as oportunidades em que o Brasil aparece lá, né, com uma imagem diferente daquela que predomina, né, que é a imagem da violência, que é a imagem, né, do crime organizado, que é a imagem daquele carnaval estereotipado e do futebol, são mínimas. Então, sempre que aparece alguma coisa sobre o Brasil lá fora, predominantemente são mensagens negativas, ou mensagens estereotipadas. E aí você tem uma Fernanda Torres que ganha um prêmio, né, com um filme que não fala sobre violência urbana, né, mas que fala sobre um pedaço de nossa história, mas que traz uma Rio de Janeiro, da Bossa Nova, né, de fundo, né. Então a gente precisa de mais oportunidades de comunicação do que o nosso país tem para mostrar, mas uma comunicação que não seja estereotipada, né, uma comunicação que mostre o que é o Brasil real. E aí a gente tem também alguns problemas relacionados à nossa localização geográfica. Então, assim, a gente está longe dos principais destinos emissores do mundo. O México está ali, colado nos Estados Unidos. O Caribe está ali, colado nos Estados Unidos, né? O Marrocos está ali, colado na Europa. A gente está muito distante. Mas a África do Sul está muito distante e recebe mais turistas do que a gente. A Austrália está mais distante, mas recebe mais turistas do que a gente. Então a gente tem predominantemente um fluxo que vem dos nossos vizinhos, e isso é natural, né, porque o turismo ele é também um fenômeno de proximidade, mas a gente é muito mal servido em termos de linhas aéreas, né, de malha aérea, tanto se a gente pensar no Brasil como um todo, como se a gente pensar no Brasil em relação a outros países. A gente tem a barreira do idioma, né, então muito poucas pessoas no Brasil falam um segundo idioma, quer seja espanhol, quer seja inglês. Isso, de certa forma, para aquele viajante que é menos experiente, né, isso é uma coisa que assusta. E essa questão da estrutura, ela vai impactar de duas maneiras, né? Tanto ela limita o potencial de atração, quanto ela limita o retorno de quem veio. Sim. Porque o turismo, nos números do turismo, ele é composto de quem está vindo pela primeira vez passear e quem está retornando. Sim. Então, não basta só o esforço de comunicar, né? Você comunica, atrai, e de repente aquela experiência foi frustrante, essa pessoa não volta. Então você tem que atuar em duas questões, né? E aí você toca num ponto muito importante, porque a gente fala de sistema turístico. Quando a gente vai planejar o turismo, a gente fala de sistema turístico.
Então, o planejamento do turismo envolve planejamento de segurança pública, envolve planejamento de mobilidade, tanto mobilidade urbana para aquele turista que está visitando uma grande cidade, quanto a possibilidade dele visitar vários destinos diferentes no Brasil. E a gente sabe que viajar dentro do Brasil é muito difícil por via aérea. As estradas brasileiras são péssimas, né? Então não trazem segurança para esse visitante. Você planejar o turismo é planejar a saúde. A gente teve agora esse episódio trágico da brasileira que morreu na Indonésia. Sim. E a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança do visitante, o resgate dos turistas, né, nos destinos de turismo de aventura, e a estrutura de saúde que muitos desses lugares não possuem porque são lugares isolados. Então, você planejar o turismo é você planejar a educação, formação, capacitação de mão de obra, serviço. Então, é um desafio muito grande, né? Porque é um fenômeno muito complexo e muito imbrincado em várias outras áreas, né, da administração pública. Fenômenos de cotidiano, por exemplo, atrapalham o planejamento de um período grande do turismo. Um evento como esse do balão já impacta nos passeios de balão. Estava em Santo Antônio de Jesus agora, lá no entorno tem um passeio de balão. E eu fico imaginando como isso vai impactar lá. Muito menos pessoas devem estar procurando essa iniciativa lá de passeio de balão. E às vezes, então, um fenômeno do cotidiano, do local, comunica mais do que esse esforço de comunicar o turismo e impacta. Então você tem que ter, além de tudo, uma capacidade profissional muito grande para contornar esses adventos, porque vão acontecer, não tem como se impedir, e continuar comunicando e continuar com seu poder de atração funcionando diante dessas adversidades, né? Então, foi o acidente do balão, né, que acende também a necessidade de se discutir essa questão das certificações, das normas técnicas, né, para a prática de algumas atividades turísticas. A gente tem a BNT tem algumas normas para turismo de aventura no Brasil, mas certamente não para balonismo, por exemplo, essa necessidade que vai surgir agora. Você quer ver um outro evento? Não se pensa, por exemplo, no risco geológico. Então, se explora canyons, né, como o Canyon do São Francisco, se explora lá na Chapada muitos lugares, e que você não para poder pensar em fazer uma análise do risco geológico. Então, é essa necessidade de planejamento prévio, sabe? De você estabelecer, por exemplo, limite de visitação, capacidade de carga, estabelecer parâmetros que precisam ser seguidos por todos os operadores, por todas as agências. Então, o crescimento do turismo é uma necessidade, mas ele precisa crescer de maneira planejada, de maneira estruturada, porque senão você vai estar matando a sua galinha dos ovos de ouro. Uma coisa interessante na sua disciplina que eu aprendi, inclusive, é que a natureza ela é uma prestadora de serviço no âmbito do turismo. Ela está prestando um serviço. Sim. Se é uma prestadora de serviço, esse serviço ele tem que ter uma manutenção, um cuidado. Sim. Não pode ser só uma coisa de extração, senão a prestação de serviço vai acabar. Sim. E aí a gente tem uma outra ameaça, né, nesse caso, que é a questão da preservação dos nossos ecossistemas, né? A gente tem unidades de conservação que foram criadas, mas que, infelizmente, o órgão federal que é responsável por sua administração não possui um orçamento adequado, o ICMBio não possui um orçamento adequado para poder ter o contingente necessário de servidores e de cuidar, né, efetivamente daquelas unidades. A gente tem muitas unidades que estão em municípios e que os municípios também não possuem recursos suficientes para isso, e a gente tem a degradação de uma maneira geral, né, que está acontecendo, por exemplo, pela mineração. Então, assim, o que a mineração tem feito, e aí eu posso falar de cadeira, porque eu estudo isso na Chapada Diamantina, é um escândalo, é um absurdo. E aí a gente tem que parar para pensar, ok, é uma mina de ferro, gente, mas ferro não é propriamente um minério raro. E aí, naquele momento, né, é mais negócio você explorar uma mina de ferro na Serra da Chapadinha, por exemplo, ou lá em Piatã, como está acontecendo, naquele local, né, com o custo ambiental que isso vai ter, né, ou é você preservar aquela área, né, que a gente está falando aí, né, de mananciais, de nascentes de mananciais que são importantes, para o abastecimento humano, né, da população do estado, para a manutenção da biodiversidade. Então, esse é um outro desafio, né, que a atividade turística ela está enfrentando, porque ao mesmo tempo que a atividade turística, ela se mal executada, ela é predatória, e a gente tem um grande movimento contra o turismo, né, o overtourism na Europa, por exemplo. Então, assim, muitas cidades da Europa em que os moradores estão se manifestando contra os turistas, em Barcelona, inclusive, jogando água, com pistolinha de água, né, porque eles estão dizendo, chega, já está demais, né. Então, assim, enquanto o turismo mal planejado, ele pode levar a isso,
A gente tem outras vertentes do turismo, como o turismo regenerativo, por exemplo, que a gente tem estudado aqui no programa, né, que preconizam o contrário, o turismo como um elemento, né, que ajuda a restabelecer o equilíbrio, que ajuda a restabelecer a proteção, o patrimônio, a proteger o patrimônio, quer seja ele cultural ou natural, que um determinado destino possua. Eu acho interessante a questão do turismo regenerativo. Ele tem uma função que ele exerce ali, eu não sei se as pesquisas conseguem chegar nesse aspecto, mas é uma função de reconexão. Quando ele é regenerativo, ele termina tendo um efeito de reconectar aquele cidadão urbano já desconectado da natureza, dos fenômenos naturais, da mecânica ambiental, e ele, com aquela preocupação não só passeando quanto preservando e regenerando, ele termina se reconectando com a casa dele, que é o planeta, né? Sim. E a questão da hiperurbanização desconecta a gente às vezes nem se lembra que está vivendo num planeta, num meio ambiente único, e tudo interage. Eu estava vendo outro dia uma série na Netflix, que a areia dos desertos da África é que adubam a Amazônia. Então é tudo conectado no planeta. E a ideia do turismo regenerativo tem um papel ali de pegar esse cidadão já desconectado da casa dele e falar, ó, a sua casa é essa aqui, não se esqueça disso não. E aí Deixa eu só complementar uma coisa em relação a isso que é importante. Eu vou servir o cafezinho pra gente, não, tá? Eu já estava esperando, já demorou demais. Mas em relação ao turismo regenerativo, eu preciso dar os créditos, né? Eu estou orientando um aluno de doutorado chamado Cláudio Fontes, e ele está fazendo a primeira tese de doutorado sobre turismo regenerativo no Brasil. Então, é um trabalho que está ficando bem bacana, assim, bem fundamentado, e que ele está trazendo os elementos do que definiria o que é o turismo regenerativo. E o turismo regenerativo, a gente define ele como sendo para além do turismo sustentável. Enquanto o turismo sustentável, né, na onda da sustentabilidade, tem aquilo de você preservar, de você não exaurir os recursos, você manter os recursos, o regenerativo ele vai além, ele diz, vamos desenvolver, né, um estilo de turismo que ele vai recuperar aquilo que existia antes. Então a gente vai recuperar aquele ecossistema, a gente vai recuperar aquela economia, a gente vai recuperar aquela tradição. Então ele tem um compromisso maior do que o compromisso da sustentabilidade, no sentido de tentar fazer com que aquele lugar se torne melhor do que o que ele era antes da chegada da atividade. Então é um trabalho que eu tenho tido muito prazer em orientar. Eu acho que a gente vai depois fazer um episódio só falando sobre isso, porque é um novo paradigma dentro da atividade turística. Um outro aspecto aí, agora já trazendo para o cenário Bahia, né? A gente desenhou um pouquinho disso já falando de Brasil. Que eu queria entender, ó, tem canela, tem sua canela pra colocar no café, tem adoçante, açúcarzinho de cubinho de cinema, fique à vontade. Eu tomo sem açúcar, mas eu a também, canela eu não desprezo não. Café eu tomo sem açúcar, mas quando eu tô aqui, esse açúcarzinho de cubinho eu acho um barato, eu termino usando. O que eu percebo quando a gente sai da Bahia é que diversos pontos turísticos, por mais que às vezes envolva a natureza, ele muitas e muitas vezes ele é construído, ele é moldado pelo homem. Uhum. A gente teve agora em Curitiba lugares naturais lindos, mas tem a mão do homem moldando aquilo ali. Tem um lugar super bonito, acho que é o Jardim do Alemão, que era uma pedreira, e ele comprou a propriedade, desativou a pedreira e agora é a reserva, onde ele fez um jardim para o pessoal passear, ou seja, o homem operou aquele espaço, né? Desde essa operação do homem no espaço natural a argumentos turísticos artificiais. Campos do Jordão teve uma época que tinha o apelo turístico era as pousadas temáticas, cada pousada representava um país, então tem o aspecto turístico artificial que funciona muito. Uhum. E a gente na Bahia tem uma dádiva de ter inúmeros, não dá nem para pontuar, potenciais, argumentos turísticos entregues pela natureza, pelo universo. Fala assim, vou dar de presente para vocês os melhores argumentos turísticos que a natureza pode entregar. Tudo na Bahia.
E aí quando eu olho os números desse potencial, desse diamante que a gente tem aqui, frente a argumentos turísticos artificiais, que qualquer lugar pode fazer, uma piscina grande, um parque aquático, a gente tem uma coisa que ninguém consegue reproduzir. E quando eu vou olhar os números, a gente está lá atrás. Primeiro, você tem esse sentimento também, e o que atribui, o que falta para a gente conseguir comunicar e fazer render esse aspecto turístico raro, singular que a gente tem aqui na Bahia? Eu acho que é profissionalismo. O turismo ele não é levado a sério. Ele não é. Basta dizer que, se você vai para o interior, os municípios que têm secretaria de turismo, porque hoje em dia, para eles serem incluídos nos programas do governo federal, né, no mapa do turismo, é necessário que eles tenham um órgão de turismo, mas normalmente quem está ali assumindo a secretaria de turismo do município é uma professora, sem nenhum demérito às professoras, eu sou professora também, tá? Mas uma professora que não tem experiência na área de turismo, tem experiência na área de educação. Ou é um amigo do prefeito, ou é o cunhado da esposa do prefeito. Ou é uma simples acomodação política. É uma acomodação política, porque se entende que é uma prefeitura que é uma área que não vai comprometer. Eu quero empregar alguém que vai receber um salário de secretária, e essa pessoa aí, mesmo que não tenha experiência, ela não vai me causar nenhum problema, que é diferente do que vai ser o titular da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Educação, que são secretarias mais visadas. Então você consegue fazer uma acomodação política, atender a alguma demanda familiar ou o que seja, mas você não está colocando ali, como você não tem orçamento para ter funcionários de carreira, né, você não tem técnicos que façam parte dessa equipe, você então não tem pessoas que efetivamente entendam da atividade turística. O que você falou é verdade, Marcelo. Isso dá uma frustração tremenda para quem trabalha com atividade, para quem viaja no interior do estado. A gente tem 13 zonas turísticas. Mas se você for ver, quais são os destinos turísticos que de fato atraem turistas na Bahia? A gente conta nos dedos. É Salvador, né, que quase todo mundo que vem para a Bahia vem para Salvador, né? Aí você tem Porto Seguro, você tem Morro de São Paulo, né? Você tem Ilhéus, principalmente agora com o advento dos navios, e ainda bem que Ilhéus está começando a reerguer, né, a tradição do cacau e do chocolate cabruca, enfim. Aí você tem a Chapada Diamantina, com alguns destinos também, não todos, né? E pronto. Prado Forte, né? Prado Forte no litoral norte, e pronto. Né? Mesmo esses com números aquém do que poderia buscar. Poderiam ter. E a Bahia tem mais de 150 municípios com potencial turístico diagnosticado. Mas é muito mais do que isso. No mapa do turismo, a Bahia, apenas 28% dos municípios baianos estão no mapa do turismo. Sabe qual o percentual dos outros estados do Nordeste? Porque você pode dizer, poxa, mas em grande parte da Bahia fica no semiárido. Gente, mais de 50% dos municípios de Sergipe estão no mapa do turismo. E todos os outros estados do Nordeste, à exceção do Piauí, tem mais de 40% dos seus municípios no mapa do turismo. E você vai me dizer que não tem semiárido em Pernambuco? Não tem semiárido na Paraíba? Não tem semiárido no Rio Grande do Norte? Mas o que existe é vontade política, né? É vontade de você identificar que o turismo pode ser um vetor de desenvolvimento. Por menor que seja o potencial de atração daquele atrativo, ele é um atrativo, que ele pode ser local, regional, nacional ou internacional. Mas mais do que isso, os municípios podem se reunir em circuitos. Então eu tenho um município que só tem uma cachoeira. Então dificilmente eu vou atrair um turista de São Paulo para vir para essa única cachoeira que o meu município tem. Mas no roteiro do entorno... se eu me reúno com outros municípios, o meu município vai ser visitado. 20 minutos dali, 30 minutos dali, muitas vezes tem outro município. Pode ser que o turista não durma na minha cidade, porque eu não tenho ainda meios de hospedagem suficientes para isso, mas ele vai deixar algum dinheiro ali. Se você organizar esse circuito para que o turista pague taxas, para que o turista compre produtos do artesanato local, faça refeições... Então, esse é um outro ponto em que a gente peca muito. A gente peca muito nessa articulação territorial dos destinos. Então, a gente tem menos destinos no mapa do turismo do que deveríamos ter, pelo nosso potencial, e em comparação, né, com outros estados que estão na mesma região que a gente. Esses destinos, eles não estão articulados. E se você parar para ver, a gente tem apenas 15% dos municípios baianos com inventário turístico. O que é o inventário turístico? É o básico. É você fazer um diagnóstico de quais são os seus atrativos e de qual é a sua oferta. 15% dos municípios que estão no mapa do turismo, não são dos municípios baianos, 15% desses 115 municípios que estão no mapa do turismo
tem inventário turístico. 15% dos 115 que já estamos falando que é um número abaixo. Que é um número abaixo. Eles têm um inventário turístico. E aí, quando aí você diz, bom, o Brasil ele representa 0,5% do turismo mundial. E a Bahia, a gente não tem como saber, porque a única estatística que a gente consegue ter de entradas de turistas internacionais, né? Então, é muito difícil você, por exemplo, mensurar um turista que mora no interior do estado e que vem para Salvador passar um final de semana. Tá? Ele vai ficar na casa de parentes, então você não tem como estatisticamente saber, né? Mas o que a gente sabe é que 40% do fluxo de Salvador, por exemplo, é do interior. Mas isso é o que as pesquisas de turismo receptivo, que não podem ser feitas com frequência porque são caras, conseguem mensurar. Agora, para o estado da Bahia, a gente não sabe. A gente sabe que turistas internacionais em torno de 100 mil, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, desses 6 milhões que vêm para o Brasil. Mas não apenas 100 mil vêm para Salvador. 100 mil entram por Salvador. Entram pelo Aeroporto Internacional de Salvador. Eu não consigo saber quantos vêm por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro e pegam um voo para Salvador. Então, eu hoje não sei lhe dizer quantos turistas internacionais ao certo vêm para a Bahia. Mas é muito menos também do que poderia vir. E muito por nossa culpa, por nossa incompetência de fazer isso que você falou. Eu ando por algumas estradas que poderiam ser estradas parque. As paisagens são maravilhosas. Em qualquer país da Europa, você construiria um mirante. Um mirante simples. Que as pessoas parariam para poder tirar foto e aí teria lá uma pessoa vendendo água, vendendo um suquinho, vendendo um refrigerante. Em alguns lugares colocariam alguém com um violino, um saxofone. Banjozinho, eu vou dar um exemplo típico. Eu não sei quantos de vocês conhecem Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, mas Barra da Estiva hoje tem talvez o pôr do sol mais bonito daquela região e o mais acessível, porque você tem um morro chamado Morro da Torre, que você consegue chegar de carro até em cima, porque é um morro que as companhias de telefone utilizam para colocar as antenas, né? Então você tem lá uma estrada que vai até lá em cima. Chegando lá em cima, você tem uma vista fantástica. Um pôr do sol maravilhoso. Qualquer pessoa, inclusive com dificuldade de locomoção, poderia chegar. Lá em cima você poderia colocar um quiosque, você poderia colocar lá o carinha com saxofone, como se faz em todos os lugares, né? E as pessoas então teriam aquela experiência do pôr do sol. Tem 3 vezes que eu tentei subir nos últimos meses e eu não consigo porque a estrada não tem condições. Mas não seria possível a prefeitura entrar em contato com a empresa de telefonia e fazer uma parceria? A empresa de telefonia dar manutenção nessa estrada para que você consiga chegar lá em cima? Então, e aí a gente falando de estradas, a gente tem no estado da Bahia a BR-116, a BR-101, a BR-242, para falar apenas de algumas, em um estado deplorável. Você sobe para o Nordeste, as estradas estão duplicadas e na Bahia não estão. Meu genro veio agora no São João do Pará para cá. Ele falou, Marcelo, eu vim rapidinho, mas quando eu entrei na Bahia, eu tive que tomar cuidado com as estradas, tive que reduzir a velocidade. Ele falou, quando eu passei por Tocantins, eu relaxei, tudo sinalizado, tudo recapeado, mas quando eu pisei na Bahia, reduz velocidade, percepção, desgaste. Aí nós temos outro enigma baiano, né? Você que estudou no PPDU, né? Conhece o enigma baiano, nós temos um outro enigma baiano. Por que as estradas da Bahia estão nessa situação? A gente tem um governador que é do mesmo partido do presidente da República, né? Já há algum tempo. Então, quer dizer, por que a gente precisa que as nossas estradas sejam reformadas, né? E que o investimento venha de concessionárias, quando no restante do Nordeste a gente tem estradas duplicadas. Você hoje corre risco de vida viajando na Bahia, no São João, por exemplo. Né? Então, como é que a gente pode falar de turismo sem conectividade? Eu não tenho aviação regional. Não tenho aviação regional. A única aviação regional, aliás, que a Abaeté, a nossa empresa Abaeté, ela, enfim, com essa crise da Voe Azul, ela vai acabar se tornando a única empresa brasileira de aviação regional, mesmo, né? Só que a gente tem poucos voos. Então, a gente tem alguma coisa ligando a Lençóis, Morro de São Paulo e pronto. Né? Hoje em dia, você não consegue ter segurança para pegar um voo para a Vitória da Conquista, porque você pode ir e não volta. Porque não fechou, né, a quantidade de passageiros mínima na aeronave que te colocam para voltar de ônibus. Então, quer dizer, no estado que a gente tem, que é do tamanho da França, a gente não tem estradas em boas condições. Nós temos muitas estradas de terra. Aqui do lado, a Via Bahia entregou a praça de pedágio e nada se fez até agora. 324, a principal entrada para Salvador, toda esburacada, naquela situação. Sem nenhuma notícia de quando vão voltar a operar a praça.
E aí você vai para Chapada e você só encontra estrada de terra. Então você poderia ter um circuito que interligasse Mucugê com Piatã, com Rio de Contas. É terra, ninguém vai. Ibicoara com Iramaia, Ibicoara com Rio de Contas. É terra, ninguém vai. Então, assim, como é que você pode falar em turismo se você não tem conectividade, se você não tem infraestrutura? Ficando só nesses itens, né? Sem a gente adentrar para falta de empreendedorismo no setor. Falta empreendedorismo no setor. Eu me lembro dando aula em curso de graduação em turismo na década de 90 e eu dizia para os meus alunos, gente, para investir no turismo não precisa de muito não. Precisa de conhecimento, né? Assim, uma boa ideia, né? E na época era um cartão de visitas, porque você não utilizava telefone celular, né? E falar um outro idioma, é isso que você precisa. Então hoje você cria lá a sua página na internet, você cria um roteiro, você cria um circuito bem estruturado. Envolve as pessoas, convida. Marcelo, é tudo custo variável. É tudo custo variável. Quer dizer, eu só vou ter o custo se eu rodar o roteiro. Mas eu posso fazer um roteiro, quer seja em Salvador, explorando as inúmeras nuances culturais que a cidade tem, que não são aproveitadas, quer seja no interior. Mas a gente não tem, as pessoas que se formaram em turismo, boa parte delas, e eu acompanho, assim, com muita tristeza, muitos ex-alunos meus fazendo faculdade de Direito, indo prestar concurso. Por quê? Porque não tem essa veia empreendedora. E quem empreende no turismo vem de fora. Então, quando você vai para os principais destinos da Bahia, você encontra lá empresários argentinos, empresários estrangeiros, né, que identificam essa oportunidade. E agora a gente está começando a fazer um trabalho lá em Ibicoara, que é um município que eu tenho mais contato, porque eu tenho uma casa lá, junto com a Secretaria de Turismo, lá e com a escola, de chegar para os meninos desde pequenos e dizer, olha, isso aqui é de vocês, isso aqui lhes pertence, tá? Isso aqui é uma riqueza, né? E vocês precisam entender e conhecer isso aqui para vocês serem os empreendedores, vocês serem as pessoas, né? Não apenas os condutores de visitantes, que, enfim, são extremamente importantes, né? Mas vocês podem ser empresários. Tem né? um viés aí desse senso comum quando se pensa em turismo e da própria estrutura amadora com quem se entrega, por exemplo, as secretarias e até o Ministério mesmo, falando de um ambiente maior, com relação ao turismo, é que as pessoas ouvem e leem a palavra turismo e internaliza passeio. Passeio. E não é só isso. Não é só isso. A ideia de você potencializar a sua região turisticamente, você está, inclusive, colocando ela dentro de um debate regional ou mundial. Sim. Se você traz pessoas de fora para passear, para fazer negócio, para seja lá o que for, para a sua região, você está apresentando a sua região para essas pessoas saem dali carregando você no bate-papo delas. Então você está inserindo a sua cidade, a sua região, num debate. E isso, cadeia global. E isso pode fomentar investimentos, empreendedores, ou seja, turismo profissionalmente cuidado, ele é desenvolvimento. Sim. Não é só aquela estrutura, a indústria do passeio. Ela pode captar coisas, por quê? Porque você coloca, quem não é visto, não é percebido. E você coloca ali a sua região naquele debate, Sim. convidando e recebendo pessoas. E essa mentalidade eu percebo faltar muitas vezes. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem numa região um laticínio, né, que produz iogurtes muito bons, queijos muito bons. E aí você se hospeda em uma pousada e você não encontra esse iogurte, você não encontra esse queijo naquela pousada, sendo servida. Por que não? Não seria uma forma, né, desse laticínio oferecer uma condição diferenciada para os meios de hospedagem, para que os meios de hospedagem fizessem propaganda dos seus produtos? Eu visitei a Jamaica na década de 90, um cruzeiro marítimo. Lembrando, naquela época a gente não tinha internet, não se usava nem telefone celular do jeito que se usa hoje. Mas eu tinha e-mail, eu deixei meu e-mail, visitei, eu comprei lá uma garrafa de rum e comprei um CD de música típica. E 2 meses depois, no meu e-mail, eu recebi uma mensagem da Autoridade de Turismo da Jamaica perguntando sobre como eu tinha avaliado a minha estada lá. Eu nem dormi, foi uma passagem no navio de cruzeiro. E me dizendo que aquele rum que eu comprei, eles tinham outras variedades, outras marcas, e que aquele CD que eu comprei, daquela banda, havia outras bandas e que eu poderia comprar à distância, porque eles fariam entregar. Isso é inteligência. A gente está falando de um destino turístico inteligente, quer dizer, na década de 90 você já tinha destinos turísticos inteligentes, analogicamente, né? E hoje a gente ainda não incorporou isso. Então, assim, se você me perguntar, Marcelo, eu digo, não, evoluímos, é claro, a gente sempre anda para frente, evoluímos.
mas a gente não está evoluindo na rapidez que a gente precisava evoluir para poder se inserir, né, nessa dinâmica, né, do turismo global, que é muito mais relevante do ponto de vista econômico do que o que a gente tem aqui. Um outro presente que a Bahia tem, o aspecto cultural. Né? A gente tem aí também o viés do turismo cultural, que ele pode ser uma pauta principal daquele passeio, daquele turismo, mas ele pode compor todos os outros. Sim. O turismo cultural está ali no turismo de negócios, no turismo de passeio. E a Bahia, a riqueza baiana sob o aspecto histórico e cultural é absurda também. Então, mais uma coisa que a gente tem de diferente do Brasil inteiro e que somos, inclusive, um diferencial no mundo, se a gente for parar para analisar como a história do Brasil aconteceu, como a coisa começa na Bahia, como se desenvolve, qual a contribuição da Bahia até hoje é assim. E a gente não explora. A gente não explora. O brasileiro, ele não entende, por exemplo, ninguém sabe que a independência efetiva do Brasil é o 2 de julho. E mais uma vez, eu estive fora agora e a gente explicou isso para as pessoas. Na Bahia começa a luta da independência e termina. No meio da nossa iniciativa é que vocês vão lá atrás da de vocês. Sim. Inclusive, vocês perdem a luta contra o Império e a gente ganha a luta contra o Império. Então, a independência do Brasil, ela é iniciada e finalizada pelo esforço baiano. É no 2 de julho que realmente... Então, eu tenho que explicar quando sai daqui que o 7 de setembro foi um ato político, lúdico, brincalhão, mas que não refletiu ali independência em nenhum aspecto. Ninguém sabe disso. Não, ninguém sabe. E a gente não consegue comunicar para o restante do Brasil que, olha, o Brasil realmente se tornou independente e a gente termina dando. Olha o peso que o Tiradentes tem. O feriado de Tiradentes tem, que é a Conjuração Mineira, tem no Brasil. E olha a importância histórica do evento Tiradentes para o evento 2 de julho, como ele fica para baixo com todo respeito à história e cultura de Minas Gerais. Obrigado. E a gente não consegue comunicar que o 2 de julho tem esse peso no Brasil. A gente tem uma questão política aí, né? Em relação ao Brasil, a gente tem uma questão política. De apagamento mesmo, né? De apagamento da importância do Nordeste, de apagamento de importância da Bahia, e assim, existem vários exemplos, né? Então, fora da Bahia eu até entendo mais, mas eu não entendo dentro da Bahia. Eu não entendo o baiano não conhecer a Bahia. Eu não entendo o morador de Salvador não conhecer a Bahia. Eu não entendo, né, o baiano não conhecer a sua história. E aí a gente tem um problema também, que é a falta da educação patrimonial. As escolas, quando você viaja para qualquer cidade da Europa, você vê aquele grupinho de alunos no museu, qualquer museu que você vá. Verdade. Olha, eu cheguei uma vez que eu visitei vários lugares e fui a vários museus, a pensar assim, deixa eu ver se tem um dia que eu vá e que eu não encontro um grupo escolar. Não teve. Todos os dias que eu fui, em qualquer cidade, por menor que fosse o museu, tinha um grupo escolar. As nossas escolas não visitam os museus. Né? Aliás, nós não visitamos os museus que tem em Salvador. Não visitamos. Então, assim, existe uma falta de conhecimento da nossa parte, do nosso passado, da nossa história. E quem não conhece não valoriza. Eu dei o exemplo de Ibicoara, que a gente está começando a fazer esse trabalho com os jovens de lá, mas a gente pode, né, trazer isso para a realidade de outras cidades baianas e de Salvador também. Quem não conhece, quantos dos nossos jovens conhecem os monumentos históricos de Salvador, conhecem a história da Bahia, conhecem a história do 2 de julho? Então, se a gente não conhece, a gente não valoriza. Você estava falando sobre a questão da Bahia também ter atrativos naturais e culturais. Se a gente pensa em termos de segmentação, o estado da Bahia tem quase todos os tipos de segmentação turística que você pensar. A gente tem o turismo de sol e praia, né? Então, assim, o litoral, os principais destinos estão no litoral. A gente tem o turismo cultural, a gente tem o turismo religioso muito forte, tanto em Salvador, quanto em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, quanto em Ituaçu, na Chapada Diamantina, que tem a Gruta da Mangabeira, que tem uma procissão, né, que acontece anualmente, que as pessoas não têm conhecimento. Não tem conhecimento, é imensa. E sem falar em outras cidades, eu não quero citar aqui exemplos para não esquecer de ninguém, mas a gente tem o turismo de negócios, agora a gente tem um novo centro de convenções. Durante muito tempo a gente ficou sem o centro de convenções, e Salvador é um destino de destaque, né? Por tudo que oferece para eventos. Então agora, pelo menos, a gente tem um centro de convenções municipal, mas o estadual está lá, não se faz nada, sem notícia né? Não nenhuma. se demole, não se faz nada.
mas a gente voltou a ter algum protagonismo, né, nessa área de negócios e de eventos. A gente tem o turismo rural, que poderia ser muito mais desenvolvido se você atrelasse ele à farinha no Recôncavo, aos cafés especiais na Chapada, ao cacau e chocolate, né, lá na região sul, e a todos os cultivos que a gente tem que são diferenciados, né? Então, mas a gente tem ao Vale do Jiquiriçá, que é uma região turística, mas que é absolutamente esquecida, né? Então a gente tem muito potencial. A gente tem o turismo esotérico, o turismo de bem-estar. E quando você falou do turismo regenerativo, sim, né? O turismo regenerativo, ele é regenerativo em vários aspectos, mas também para a pessoa que faz o turismo. E aí quando você vai para a Chapada, por exemplo, que eu acompanho de perto, você tem já uma série de iniciativas que estão focadas nisso, né? Da pessoa ir descansar, até turismo do sono, gente. A pessoa viajar para um lugar tranquilo para dormir, né? No Vale de Jiquiriçá mesmo eu faria um turismo do sono, porque eu ficaria naqueles quartinhos ali, ouvindo só a cachoeira caindo do lado de fora do quarto, um sono melhor. Então assim, a gente tem todas as segmentações, né? Mas o que falta, eu acho, né, é um pouco de vontade política para você levar isso a sério, né? E você colocar lá pessoas que entendam para poder fazer. Procurar as universidades, Marcelo. E aí eu, dizendo isso, coloco os GPTURs à disposição, gente. Se você é um prefeito do interior e precisa desenvolver um inventário, alguma coisa do tipo, chama a gente, né? A gente está aqui, a gente e as universidades que existem, né, na Bahia. Então, vamos fazer uma articulação maior entre a academia, né, e o setor público. Vamos pensar, né, no interesse dos municípios, no interesse do Estado em desenvolver esse potencial. Acho que um grande passo para o pensamento do gestor público é virar essa chave de que as universidades do seu Estado estão doidas para pesquisar, para fazer ciência em cima das necessidades daquela sociedade, né? Eu não vejo essa postura do gestor público procurar as academias. Mas como é que tá aí seus pesquisadores, seus cientistas? Vamos fazer uma coisa aqui sobre minha região. E, de repente, as faculdades, os cientistas, os estudantes, os pesquisadores estão sedentos por essa contribuição, né? Sim. Inclusive, muitas vezes frustra fazer grandes contribuições e ela ficar esquecida. Uhum. A possibilidade de já pesquisar sabendo que tem uma máquina maior interessada no resultado da minha pesquisa me motiva muito mais. Sim. A extensão hoje, só complementando, a extensão hoje ela tem que ser curricularizada. Então, assim, é uma obrigação das universidades e das faculdades, enfim, que os alunos eles realizem projetos de extensão. E a extensão é isso, a extensão universitária é isso. Então, está precisando, procura a universidade mais próxima, a faculdade mais próxima, propõe. Tem muitos alunos e muitos professores buscando problemas reais para poder resolver. Eu falo em nome da Unifax, né? Nós aqui na Unifax desenvolvemos muitos projetos dessa natureza, né? Estamos de portas abertas, né? Para quem quiser nos procurar o nosso mestrado, para que a gente faça com os alunos do mestrado e com os alunos do doutorado, né? Mas que sejam outras instituições. Mas o que não pode é você hoje ter a Bahia perdendo espaço para outras áreas, para outras regiões que possuem muito menos potencial do que ela. E você vê que a mentalidade, vou falar aqui do âmbito estadual da gestão da política pública baiana, ela vai se reproduzindo nos municípios, né? Sim. Você percebe que dentro da escala de cada um, o comportamento ele se repete. Sim. Lauro de Freitas, por exemplo, tem simplesmente as 3 praias mais bonitas de Salvador. E já não é Salvador, mas naquele passeio ali, né? Então todo mundo tá em Salvador, vai pro Porto da Barra ou vai lá pra cima, de Itapuã pra cima. De Itapuã pra cima você tem que ir. Itapuã, Praia do Flamengo, Estela Maris. E aí você cai em Ipitanga, Vilas do Atlântico e Praia de Buraquinho. Buraquinho é um paraíso bucólico porque o Rio Joanes deságua ali. Mas quais as circunstâncias que o Rio Joanes deságua ali? Água de chuva e esgoto. Porque Lauro de Freitas não tem rede de esgoto, é tudo fossa. Da casa mais humilde à casa mais burguesa é fossa. Ou seja, o manancial ali, o próprio Rio Joanes, ele já chega entregue cheio de poluição no mar. Mas é o encontro do rio com o mar lindo, lindo. E aí falta força política para, por exemplo, negociar com a Embasa, que represa demais o Rio Joanes. Ela não libera a quantidade mínima que a lei permite, ela tranca mais a quantidade de água, porque se ela liberar um pouco mais, ela começa a ter déficit na entrega de água nas residências. E aí a gente estraga um paraíso, um potencial turístico absurdo. A cidade tem 59 km² e as 3 praias mais bonitas estão nela. Ela não comunica Vilas do Atlântico, não comunica Ipitanga, não fala que Buraquinho é o encontro do rio com o mar, uma coisa linda, não fala nada disso. Lauro de Freitas, fora da África, é a maior cidade do mundo em termos de concentração de terreiros de candomblé, ou seja,
tem aí o turismo religioso, tem o turismo cultural, a nossa herança de matriz africana, tudo naquele metro quadrado ali. Não se fala nisso entre a gestão, entre a direita, a esquerda, entre a direita. Não se fala nisso. Houve uma época que tinha uma concentração de fábricas artesanais de cerveja. Em Lauro de Freitas tinham mais de 15. Hoje, se tiver 2 ou 3 que ainda sobrevivem, estão lá. Não se fez um festival. Tem instalações esportivas muito boas. Esportiva. O próprio Rio Joanes, ele na margem dele tinha o Riverside, Marina Riverside, que era a beira do rio. O Marina Riverside fechou porque a água do rio fica um mau cheiro danado no quarto dos hóspedes. Ou seja, a gente tem, por exemplo, o Blumenau. O Blumenau tem 2 festivais de cerveja no mundo, o Festival de Brasileiro de Cerveja e o Oktoberfest. Aquela coisa do início da nossa conversa. É um turismo produzido pelo homem. Vamos ser a capital da cerveja. Lauro de Freitas teve, naturalmente, 15 cervejarias e não se tornou uma espécie de Blumenau baiana ou Festa da Cerveja da Bahia. Não, a gente tem as chances que brotam no nosso colo e a gente não aproveita. Você vê alguma movimentação do Estado nesse sentido de melhorar isso, não vou nem dizer no sentido de curar ou de superar, mas no sentido de evoluir nessa mente profissional, quando se fala em turismo baiano? Deixa eu só complementar em relação ao seu exemplo, que é muito bom. Você deu um exemplo do que eu falei. Política de turismo é política de saneamento também. Então, quando você fala de turismo, você não tem como falar só do turismo. Então, se você não tem saneamento, você não tem turismo. Né? Então, é muito mais complexo do que parece ser. E especificamente sobre Lauro de Freitas, nós tivemos uma dissertação de mestrado que foi defendida aqui, acho que em 2019, 2018, e que o aluno Luciano, né, foi me orientando inclusive, que fez o trabalho. Ele descobriu que Lauro de Freitas ele é uma tipologia de centro turístico diferente de tudo que existe na literatura. Ele é chamado de centro turístico dormitório. Por quê? Porque Lauro de Freitas se vende como Salvador. Na época, quando ele fez a pesquisa, ele entrou em todos e entrevistou, enfim, os meios de hospedagem, porque vários hotéis abriram em Lauro de Freitas nos últimos anos, né? Sim. Até se aproximando da proximidade do aeroporto e do polo de Camaçari. Só que quando você entrava nos sites, né, à época desses estabelecimentos, eles se vendiam como as praias mais bonitas de Salvador. Você não mencionava em nenhum momento Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Então você tinha lá um turista que ia para Lauro de Freitas porque era mais interessante se hospedar em Lauro de Freitas, mas para aproveitar Salvador. E toda uma programação em Salvador. Para aproveitar Camaçari. Então você não tinha nada disso que você falou e que ele diagnosticou, porque ele fez um inventário de Lauro, etc. Nada disso é divulgado pela Secretaria de Turismo de Lauro de Freitas. Então, novamente, quando eu falo que o que falta é falta de profissionalismo e de vontade política, né, de desenvolver atividade turística, a gente tem exemplos 417. 417. No estado da Bahia. Exemplos. No estado da Bahia. E aí, quando você me pergunta do governo do estado, eu digo, olha, eu não vejo muita coisa diferente do que o governo do estado está fazendo. O que talvez tenha melhorado um pouco, tanto no caso do governo do estado quanto no caso da prefeitura, é que hoje em dia você tem mais informações, mais estatísticas. Você hoje tem um observatório de turismo do estado, você tem um observatório de turismo da prefeitura. Mas, Marcelo, eu acho que a gente tem que parar com essa visão de que é o governo do estado que tem que fazer. O governo do estado tem importância? Tem. Mas eu acho que os municípios precisam se mexer. Sim. E eu acho que as pessoas que são do setor e as pessoas que gostariam de adentrar no setor que precisam também ter essa visão de se articular. Muito do que existe fora aqui da Bahia foram os empresários que se articularam. Muitos roteiros e circuitos turísticos que foram criados, não foram criados pelo governo, foram criados pelos empresários, que se organizaram lá em clusters, em circuitos, em associações, em consórcios, né? Os mais variados modelos de governança, e que territorialmente, né, estruturaram produtos que são competitivos. Então, assim, eu acho que falta empresário. Eu acho que na área de turismo falta empresário. Faltam bons empresários. Né? Então, assim, empresários comprometidos e que façam, né, empreendimentos sustentáveis e que tenham essa visão um pouco maior do que o seu estabelecimento. E a gente ainda vê muito hoje isso, é a minha pousada, é o meu, né? Então, assim, aquele ali vai concorrer comigo. A gente não está podendo se dar o luxo disso. A gente tem que atrair turista. Né? E para atrair turista a gente precisa somar esforços. Então, assim, eu acho que existe mesmo. E aí, infelizmente, a gente hoje só tem um curso de turismo na Bahia, né? De graduação. Só um. Já tivemos 30. 30 é um excesso, né? Realmente não dá. Até porque você não tem empregos qualificados na área de turismo, pagando bem.
O que você Se o nosso turismo fosse grande como ele pede para ser, 30 até seria importante pois ter. É, mas... só que você tinha muita gente se formando para ir trabalhar em hotel. Né? A gente precisa formar empresário. A gente precisa formar pessoas que vão trabalhar no planejamento da atividade, ocupar esses cargos nas prefeituras municipais, né? Ser consultores. É desse tipo de capital humano que a gente precisa na área de turismo. Né? E aí, infelizmente, a gente só tem um curso de turismo, 2 grupos de pesquisa em turismo na Bahia, um deles é o GP Tours, né? Então, assim, para todo o potencial que a Bahia tem, para todo o potencial que Salvador tem, é muito pouco, né? E aí a participação do governo estadual, ela vem como consequência de uma provocação que o município pode levar, né? Porque, pô, se você é um município, se você está perto das suas riquezas, você pega aquilo ali, faz o projeto e apresenta para uma esfera maior, né? É difícil realmente o poder estadual estar ali. O turismo é importante, o município tem que estar no mapa do turismo. E eu não sei se todos vocês sabem o que é o mapa do turismo, mas o mapa do turismo, ele lhe dá uma hierarquia de municípios, e quanto mais alto você está na hierarquia, mais você pode concorrer a fundos, a recursos, né, para poder investir na atividade. Mas é preciso para isso também um certo nível de formalidade da atividade. E aí a gente tem um outro problema, né, que é o alto índice de informalidade da atividade turística. Em muitos lugares não tem como você ter uma atividade turística formal. De fato, não tem, né? Você não encontra pessoas para trabalhar. Quando você encontra pessoas para trabalhar, elas não querem abrir mão dos benefícios que recebem, então não querem ser formalizadas. Então, a gente tem aí uma série de outros problemas complexos também, né, que envolvem isso. Mas eu acho que se você estabelecer como uma prioridade, se o seu município ele tem potencial e você estabelecer como uma prioridade, você encontra os meios de fazer. E você encontra as ajudas técnicas e os auxílios necessários para poder fazer. E aí, uma vez que você começa, eu gosto muito da teoria do churrasco, eu sempre falo isso, né? O churrasqueiro, ele fica ali, acende a brasa do carvão ali, ó, suando, sozinho ali na churrasqueira. Quando a carne começa a cheirar, aparece um monte de gente querendo ficar do lado dele, né, não? Sim. Então, assim, eu acho que é muito isso, tá? Então, assim, se você começa a criar um ambiente, uma ambiência, né, que ela é atrativa, os empresários vão vir, né, os negócios vão surgir. E aí você consegue que a coisa aconteça, que a coisa ande, mas alguém tem que dar o start, né? E eu não vejo muito caminho que não seja o empresariado, né, local, junto com a administração municipal. Eu não vejo muita saída, e aí sim com o apoio das universidades. E a gente já trouxe aí a ideia do turismo ambiental, do cultural, e tem o nosso estado e nossa região enquanto fomento de negócios, né? Enquanto centro de convenções. Sim. Você chegou a falar do centro de convenções que a gente tem ali, o municipal, o estadual, a gente não tem notícia. Mas o potencial, mais um aí desperdiçado, é receber grandes convenções de negócios, né? Sim. Porque assim, volta àquela analogia que eu fiz, de você colocar a sua região na pauta, no debate de quem está fora daqui. Uhum. Então, não só o empresário está passeando, ele fala, aqui tem uma oportunidade de negócio. Então, assim, também se trata da captação de empresários, já que momentaneamente, de repente não se localiza aqui, ó, nós não temos empresário. Então, vamos investir em educação, vamos fomentar nossos empreendedores, mas enquanto isso, deixa eu captar o dinheiro que está em algum lugar, o investimento que está em algum lugar, recebendo esses empresários, ou para passeio, ou para turismo de negócio. E a gente fica de mãos atadas só com essa iniciativa do Centro de Convenções aqui, que pelo menos já é alguma coisa, mas a gente poderia ter essa... Mas que não é suficiente, porque eu acho que quando você procura espaços para eventos, né, em Salvador, você sente dificuldade, né? Você não tem, por exemplo, uma grande casa de shows. Você tem uma grande casa de... Nós somos a cidade da música. A gente não tem um canecão. A gente não tem, né? A gente tem a concha acústica, o Teatro Castro Alves está fechado para reforma, né, há um bom tempo, né? Que espaço que a gente tem para shows em Salvador? Salvador está fora, inclusive, do roteiro das grandes bandas que vêm para o Brasil. Vai ter aqui a Arena Fonte Nova. E Salvador está fora. Então, as grandes bandas que vêm para o Brasil, o U2 vem no ano que vem. Vão para onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, BH às vezes. E Salvador, você não tem nenhuma capital no Norte e Nordeste envolvida nesse roteiro, nesse circuito, né? Então, assim, a gente tem dificuldades para poder atrair esses grandes eventos. E aí você vê uma Belém fazendo a COP. Gente, é fantástica a ideia e a simbologia de uma COP na Amazônia. Sim. Mas Belém não tem condições de sediar uma COP. Não tem.
E o que está sendo feito em nome dessa COP vai contra tudo o que o evento propõe. Então, assim, e também ao pensar nisso, a gente tem que pensar na capacidade que os lugares têm, né, para atrair esses eventos. Porque, novamente, você pode dar um tiro no pé. Se a gente for pensar no interior do estado, a gente tem Porto Seguro, por exemplo, que tem uma rede hoteleira grande, que poderia, né, sediar eventos, centros de convenções, mas que o evento não ficasse apenas em Porto Seguro, que a programação, né, todo evento tem uma programação cultural e etc., se espraiasse pela região. Vitória da Conquista, a mesma coisa ali no sudoeste, na Chapada, né? Juazeiro lá no norte do estado. Então, assim, a gente usar as cidades médias, né, como centros de distribuição, que são para atividade turística. E aí sim, você nessas cidades médias, você dotaria de uma infraestrutura que não é barata, que não é, né, trivial, mas que esses eventos, eles se comprometessem em fazer essa dispersão dos fluxos, né? Então eu tenho lá, ó, você está aqui, você veio para o evento aqui, eu tenho três possibilidades de roteiro para você. Você vem para o evento e aí você depois tem 3 dias que você pode ir para tal lugar. Ou vamos fazer uma programação, uma visita guiada em tal lugar. E com isso você promoveria um pouco mais, né, essa descentralização, essa dispersão do fluxo. A gente, assim, falando de Salvador especificamente, né, tem todo esse potencial, é um reflexo micro, né, enquanto cidade do estado, e além de não avançar em a malha hoteleira, perde algumas joias que tem uma representatividade histórica, né? Recentemente eu estava vendo um vídeo de uma pesquisadora e jornalista que foi no Otton Palace vasculhar tudo, porque hoje, de acordo com o vídeo, quem cuida do Otton Palace é o jardineiro. O jardineiro cuida de tudo, tá fechado o prédio, tá decidindo o que vão fazer. E ela entrou lá no Otton e saiu vendo todos os residuais da história. Príncipes, reis, presidentes, artistas que se hospedaram lá, fotos, registros, aquela mobília antiga, que, se bem conservada, não teria o olhar de que é antiga e sim de romântica, porque você traz uma caracterização histórica para a coisa. E o Otton recebeu espetáculos na área verde do Otton. Ele construiu uma história. Se eu não me engano, ele foi fundado no final da década de 70, 80, ou na década de 80. E em tão pouco tempo, porque é um hotel, recentemente, se a gente for pegar outros, vem de de datas anteriores, mas em pouco tempo ele construiu um peso na história de Salvador, e acontece alguma coisa com a nossa economia, com a nossa capacidade, não fomenta aquilo, e hoje está lá 4 paredes de cimento e um jardineiro que ama aquilo ali. Ele chora toda hora que vai falar da história, mas cuidando de tudo, dos arquivos velhos e tal, e a gente não consegue proteger o que a gente cria. Muitas vezes existe aqui para o nosso âmbito a ideia de que o gestor público, ele não deve se envolver nas iniciativas privadas, mas às vezes as iniciativas privadas, elas se colocam dentro do interesse público, e a minha história enquanto baiano é do meu interesse. Aí o Estado tem que ter essa visão de salvaguardar algumas pérolas, ainda que essas pérolas sejam privadas ou não tenham, ou deixar lá o Otton Palace como tal, o grande hotel da Bahia lá no Campo Grande. Eu acho que é promover, porque aí você tem uma questão legal, né? Sim. Mas eu acho que seria promover meios para que esses empreendimentos, para que esses prédios, né, para que esses ícones, eles possam ser mantidos, né? Então, incentivos para que sejam ocupados por outras atividades econômicas. É um pouco o que precisa ser feito com os casarões históricos, de uma maneira geral. Né? Exatamente. E a gente tem um outro problema aqui em Salvador, que são os casarões históricos que estão se deteriorando, sendo demolidos, desmoronando. O que fazer com esses casarões, né? Então, assim, são políticas de incentivos. É o que pode ser feito. São incentivos para a ocupação desses espaços. Mas eu acho que também é muito daquilo que eu voltei a falar da visão do empresário, né? E em relação à hotelaria, a hotelaria hoje enfrenta um grande desafio, que são os aluguéis, né? Os empreendimentos tipo Airbnb, enfim. Então hoje as pessoas preferem ficar nesses empreendimentos extra-hoteleiros do que em hotéis, muitas vezes. Então hoje você tem estabelecimentos hoteleiros grandes como o Otton, né, como era o Meridian, é difícil você manter. Tanto é que você não vê o surgimento de novos grandes hotéis em Salvador. O que você vê são empreendimentos mistos, que são hotéis, mas também são residência, né? Porque é a forma de se manter.
E aí a gente também tem que tratar, né? E para poder manter uma rede hoteleira desse porte, você precisa ter fluxo. E para você ter fluxo, você precisa eliminar aqueles gargalos. Exatamente. Né? Você precisa trazer turistas para cá. E aí também a questão da malha aérea é bem importante, porque o turista vem prioritariamente, né, por via aérea. Então, há muito tempo atrás, dentre os turistas internacionais, os europeus ocupavam as primeiras colocações na Bahia. Hoje em dia são os argentinos hoje estão podendo pagar, né? Mas os norte-americanos vêm em segundo lugar, né? E se a gente for olhar destinos da Europa, muito pouco representativos. Então, alguma coisa já está sendo feita, então a gente já tem voo para a França, direto, para Portugal, mas eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essa promoção, né, da Bahia no exterior, nos mercados europeus, né, para poder a gente conseguir ter fluxos com poder aquisitivo, para poder, inclusive, manter a rede hoteleira instalada. Alimentar essa engrenagem do desenvolvimento, né? Você disse que tem alguns mapinhas que você queria discutir. A gente vai projetar aqui na frente enquanto a gente conversa, a gente vai projetar para vocês esses mapinhas, na edição a gente cuida disso, mas explica um pouco do... Tem um mapa em especial que, eu não sei se é do conhecimento de todos, que é o mapa das zonas turísticas da Bahia. Só para exemplificar um pouco isso que eu falei, tá? E é interessante dizer que a gente não pode falar região turística, a gente tem que falar zona turística, porque quando a gente regionaliza a totalidade do território. E se vocês observarem o mapa, né, que está sendo projetado, vocês vão ver que tem amplas áreas do estado que não aparecem lá pintadinhas, né? Elas não estão em nenhuma das zonas. Porque elas não têm interesse? Não sei. Tá? Mas talvez porque a gente caia naquele caso de que apenas 28% dos municípios baianos estão no mapa do turismo. Eu acho que falta inventário, eu acho que falta, né, interesse de incluir essas localidades também dentro do mapa do turismo. Mas se vocês observarem, a gente tem todo o litoral ocupado por zonas turísticas, são as mais conhecidas, né? A gente começa com a Costa dos Coqueiros, lá em cima, né, lá em Jandaíra, e aí vem Mata de São João, Praia do Forte, até chegar em Camaçari, até chegar em Salvador. Aí a gente tem a Baía de Todos os Santos, que também é uma outra zona turística que poderia ser muito mais bem explorada, com a segunda maior baía, né, do mundo, né, e a maior baía do Brasil, e a gente poderia explorar muito mais a Baía de Todos os Santos. Depois a gente tem a Costa do Dendê, a gente tem a Costa do Cacau, a gente tem a Costa do Descobrimento, tem a Costa das Baleias, que são os principais destinos turísticos além de Salvador. No interior a gente tem a Chapada, né, que é dividida lá em três, né, Chapada Velha, Circuito do Ouro e do Diamante, está ali bem no centro do estado da Bahia, e a gente tem as outras zonas que são menos conhecidas, mas que não menos interessantes, né? Então eu já mencionei aqui a questão do caminho do Jiquiriçá. Então Jiquiriçá a gente tem ali a BR-420, né, ligando os municípios de Laje, Mutuípe, Santa Inês, Ubaíra, Cravolândia, né, ligando duas BRs, que inclusive são dois corredores. Gente, por que não se coloca portais na 116 e na 101? Conheça o Vale do Jiquiriçá para atrair esse visitante, né? E lá dentro você tem fazendas, você tem cachoeiras, você tem toda uma possibilidade de turismo rural. A gente tem, acima a gente tem a região do Vale do São Francisco, dos lagos e cânions do São Francisco, que também é muito mais explorada por Sergipe e Alagoas do que pela Bahia. Você visita, né, indo por Sergipe, indo por Aracaju, você vai para Aracaju para visitar, né? Então isso só dá uma ideia de como que a gente abandona, né, nós soteropolitanos, né, nós, né, da Bahia, abandonamos essas regiões, né, as bordas do nosso estado. A gente tem lá a região de Juazeiro também, que inclusive começou a trabalhar, né, a questão das vinícolas, né, também do próprio Rio, com o vapor de São Francisco. O Oeste, que agora começa a se apresentar também como uma região de interesse, com o Rio Grande, né, com as cavernas que são ainda desconhecidas, né, mas ali aquela região de São Desidério é uma região riquíssima em cavernas, e caminhos do Sudoeste. Não sei se vocês já ouviram falar no município de Iguaí. Iguaí é um município que tem muitas cachoeiras, muitos mirantes, muitas serras, mas que é absolutamente desconhecido. E eu costumo visitar esses municípios, aí eu converso muito com os guias, eles dizendo, aqui no meu município tem mais de 20 cachoeiras. Aí eu digo assim, onde é que elas estão? Mas não se vai a todas. Isso é o que a gente mais tem, né? E se a gente estivesse falando de um país ou de um estado que leva atividade turística a sério, todas essas cachoeiras estariam mapeadas, teriam trilhas, teriam as instalações que você mencionou, né, para poder propiciar que o turismo aconteça, mirantes, né, locais de observação,
estruturas para poder facilitar o acesso dos visitantes. Enfim, a gente tem uma infinidade de desafios para enfrentar, muito trabalho para fazer, né? A gente pensando nesse estado que tem o tamanho da França, né? E a gente precisa de gente disposta, né? Que queira, né? E eu acho que é só isso que precisa, iniciativa, tanto pública quanto privada. Eu acho que esse foi um achado aqui da nossa conversa, trazer para o gestor público a ideia de que, bata ali na porta da universidade. O que é que vocês têm aí? Eu estou precisando fomentar a ideia do turismo na minha região. O que eu posso fazer? Muitas vezes ele fica ali pensando que o trabalho dele é só articulação política, e algumas soluções não passam necessariamente por esse caminho. É uma ferramenta fácil no conceito popular do que se chama de burocracia. Não é nada burocrático você procurar uma instituição, uma universidade, falar, se os estudantes estão a fim de estudar isso aqui para mim, o que é que a gente precisa fazer? E de repente ele ganha ali uma equipe de estudos do nada, que ele estava ali pensando como acolher as pessoas e como contratar. Né? Chega ali na universidade e fomenta um projeto e de repente ele está fazendo bem que não conseguiu se fazer até hoje na sua zona, né? Na sua zona do estado, na sua região. É muito necessária, tem muita gente nas universidades querendo dar sua contribuição e com essa dificuldade de se articular, né? com as administrações municipais. Porque o contrário já é mais difícil. A instituição procurar o poder público é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil, porque aí sim ela vai parar em barreiras onde a costura política, as conversas políticas vão predominar nesses acessos, nessas agendas, e aí de repente as universidades não conseguem ter esse espaço, esse tempo, essa agenda para acessar o gestor. Mas o contrário é muito mais fluido. Sim. Eu sou gestor de tal área, de tal município, e quero discutir isso aqui. O que é que você acha que dá? Então é muito mais fluido para a instituição trazer para cá. A gente tem um projeto aqui no mestrado, né, no programa, que é o projeto Expedições, e que a gente viaja com os nossos alunos para o interior do estado, né, para poder mostrar a realidade do interior do estado em vários aspectos, não apenas o turismo dos nossos alunos, e a gente sempre tem muita dificuldade de conseguir agendas com a administração municipal, sempre. Né? Então, não sei se porque a administração municipal acha que as universidades vão criticar, ou se porque acham que vão perder tempo, né, nos recebendo, mas assim, no mais às vezes a gente tem dificuldade de conseguir essas pautas, essas agendas, mas momentos como esse são importantes para poder deixar claro que nós estamos dispostos, né, estamos de portas abertas, para que a pesquisa que é feita por nossos alunos, ela tenha significado, né, ela tenha repercussão e ela de fato contribua, né, para a sociedade. E com certeza não vai sair o custo que é contratar uma consultoria especializada para você fazer, aí você vai cair em licitação, aí você vai cair nesse aspecto burocrático mais delicado, enquanto aqui a coisa é muito mais fluida, corre muito mais rápido. Normalmente é só o custo, né, o custo de deslocamento da equipe, alimentação e hospedagem. Da estrutura da pesquisa mesmo. Né, mas os alunos fazem, porque é uma atividade acadêmica, né, os professores eles já são remunerados, né, para poder desenvolver essas atividades, enfim. Então, acho que tem negócio. Dentro desse aspecto, nós temos o GPTURIS, né? Sim. Aqui no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e urbano, a gente vai ter o GPTURIS, que é o grupo de pesquisa de turismo. Isso. E como é que o GPTURIS tem desempenhado suas atividades, os seus projetos? Eu pude participar do projeto Expedições, a gente foi para a Chapada, agora a gente está indo para o sul do estado. Onde o GPTURIS, no que ele se envolve, o que ele está à disposição, como é que ele contribui? Então, o GPTURIS, ele foi o primeiro grupo de pesquisa em turismo, né, criado em 2002 pela professora Regina, como eu já mencionei, e desde então ele tem trabalhado tanto na vertente ambiental quanto na vertente cultural. Mais recentemente ele tem assumido mais uma vertente ambiental, até por minha influência, né, porque eu assumi a liderança com a saída de professora Regina, e hoje a gente tem trabalhado, a gente tem buscado trabalhar aquilo que é prioridade nos estudos turísticos do mundo, tá? Então a gente está muito conectado com o que tem sido produzido no mundo todo. E aí eu posso dizer que a gente tem até exercido algum pioneirismo, porque, por exemplo, nós produzimos uma pesquisa sobre a relação entre turismo e mudanças climáticas, na verdade, o impacto das mudanças climáticas no turismo de Salvador, que foi um estudo pioneiro no Brasil, né? Então, antes disso, apenas uma autora tinha publicado algo sobre turismo e mudanças climáticas no Brasil, e depois todos os outros artigos eles foram do GPTURIS, né, um trabalho que foi encomendado pela Prefeitura de Salvador, que foi entregue à Prefeitura de Salvador, e que o GPTURIS foi convidado a participar por esse entendimento, né, de que aqui a gente reúne um grupo de pessoas que trabalha com turismo.
E esse é um ponto bem importante, tá? As pessoas não costumam pensar sobre o turismo e a questão climática, e novamente, o turismo ele é um grande promotor das mudanças climáticas, principalmente através da questão do transporte aéreo, né? Mas também pelas construções hoteleiras, a forma como ele é explorado, enfim. Mas ele também pode ser bastante impactado por essas mudanças climáticas, porque quando o turista viaja, o clima é um aspecto importante, né? Tá chovendo, tá muito quente, né? Então a gente já começa a enfrentar em alguns destinos, em Salvador com certeza, né, desafios impostos pelas mudanças climáticas. Essa é uma vertente. A outra vertente era o turismo regenerativo, que eu mencionei, que nós também, até onde eu sei, né, somos o único grupo acadêmico que está trabalhando com turismo regenerativo, mas de uma maneira também muito objetiva. A gente não está discutindo o sexo dos anjos, a gente está buscando, através da tese de Cláudio, né, propor uma categorização do que é o turismo regenerativo para empreendimentos hoteleiros, né, para operadores e agências e para destinos turísticos, né, algo que eles possam olhar e dizer, bem, eu quero dizer que o meu empreendimento é de turismo regenerativo, o que eu preciso ter, né? Então a gente está indo nessa vertente, trabalhando com os princípios do turismo regenerativo. E aí, além desses estudos, agora, mais recentemente, a gente foi selecionado, né, o GP Tours integrou um grupo grande de pesquisadores e de universidades que concorreu a um edital, o INCIT, e que vai trabalhar a questão da economia azul na Baía de Todos os Santos. E a economia azul é um conceito novo, é uma metodologia nova, né, que considera todas as atividades econômicas que são desenvolvidas na zona costeira e nos oceanos, de uma maneira geral. E a gente vai ficar com turismo, então a gente vai trabalhar junto com o professor José Rodrigues, né, que coordena o projeto do IF Baiano. A gente vai trabalhar com a questão da avaliação das praias da Baía de Todos os Santos e do mapeamento das atividades econômicas relacionadas com o turismo nessa economia azul. E por fim, eu estava esquecendo, a gente tem uma tese de doutorado que está em estágio de conclusão também, e que também é inédita, tá? E isso dito pelo ICMBio de Brasília, que é desenvolvida por Silvia Dalcon, que é doutoranda, sobre a questão da segurança dos visitantes no Parque Nacional da Chapada Diamantina. A governança da segurança do visitante. Que isso é um aspecto bem importante quando a gente vê esse episódio infeliz, né, trágico, que aconteceu com a turista brasileira na Indonésia, que inclusive hoje saiu no jornal dizendo que a agência que levava ela é uma agência que já tinha sido proibida de atuar no parque. Tá? Como é que se resolve isso? Né? Como é que se articula isso? E quando acontece um acidente, como é que esse turista ele é atendido, para onde ele é levado? Então, esse aspecto que está sendo estudado por Silvia. Então, o GP Tours, ele sempre tenta, né, ao mesmo tempo que está antenado com o que está sendo estudado fora, né, do Brasil, porque é publicado nas principais revistas da área, mas também focar na nossa realidade local. Então, sempre são estudos, né, dirigidos para o estado da Bahia, né, em que a gente tenta trazer a discussão desses temas para cá, mas aplicá-los à nossa realidade. É uma ferramenta, voltando, repetindo, de mão cheia para um gestor público ter acesso, né? Quer dizer, a gente já produz, a academia em si, não só o nosso programa aqui, não só a Unifax, mas as outras universidades, elas já produzem naturalmente. Ou seja, se você procurar natural, o que é que já tem feito, vai ter alguma coisa para você aproveitar. Sim. Tá, agora o que é que a gente pode fazer? Vai ter mais um campo para você como gestor público aproveitar. Esse é um desafio, a comunicação científica, porque as dissertações e teses, elas ficam, né, armazenadas nos diretórios. Mas, enfim, não tem como você hoje procurar, né? Então, esse podcast, por exemplo, né, é uma forma já é uma tentativa de levar essa informação. Esses trabalhos e dizer, olha, esses trabalhos existem, então aqui à disposição, né, de quem quiser consultar. Tem alguma iniciativa, algum evento, algum acontecimento que você queira trazer para os nossos espectadores, para a gente poder agendar e acompanhar de perto o que é que está sendo produzido? Bom, eu já convido a audiência para que siga o nosso canal no Instagram, né, do PPGru, assim como também participe da nossa Semana de Análise Regional e Urbano, né, que é um evento que o programa promove todos os anos, já estamos indo para a 22ª edição. A SARU. A SARU, né, que é sempre no mês de novembro, no final do mês de novembro, e esse ano a gente vai ter como temática a inserção da Bahia nas cadeias globais de valor, e é claro que o turismo, né, está nessa discussão de como se inserir nessa cadeia global de valores, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Então, tem o Instagram do PPGru, né, tem o site do PPGru, que é ppgru.com,
E tem também o Instagram do evento da Semana de Análise Regional e Urbana. A gente está com as inscrições para o curso de mestrado abertas, e aqueles que se interessarem em ingressar em 2026, a partir de setembro, o edital para o mestrado e para o doutorado vai ser lançado, e a gente está aqui à disposição, né, para receber todos os alunos interessados em estudar o desenvolvimento regional e urbano de uma maneira mais ampla, e eu, em especial, para aqueles que queiram trabalhar com turismo. Então, o processo seletivo inicia em setembro. De 2026.1, sim. O de 2025.2 está aberto, as inscrições estão abertas. Já estão até abertas. dia 27 de julho. Então, a gente vai agilizar para colocar no ar, pelo menos antes do fim desse primeiro prazo. Tem algum recado, alguma coisa que você queira fazer, algum agradecimento, alguma coisa que você queira lembrar para a gente encerrar esse bate-papo aqui? Gente, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre turismo. Eu achei muito legal, muito gostoso. Queria também agradecer a condução, me colocar à disposição, colocar à disposição o GP Tours, né, a Unifax, né, dizer que a gente está aqui de portas abertas mesmo, né, para poder contribuir com o governo estadual, com as administrações municipais, né, com todos aqueles que tenham interesse, nesse caso aqui de hoje, né, específico no desenvolvimento do turismo no nosso estado, e que sigam as nossas redes sociais, né, participem dos nossos eventos, e vamos tentar diminuir essa distância que existe entre a academia e a sociedade, né? Eu acho que a gente precisa ter uma relação mais próxima para poder conseguir alcançar os nossos objetivos. É isso. Eu que agradeço a sua presença aqui. Pensem em mais pautas que possa sugerir para a gente trazer aqui o próprio Cláudio para falar da tese a Silvia também. Sim. Então vamos dar esse espaço no lastro do que a professora Carol trouxe aqui para a gente. Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Distrito Café Podcast, deixem o likezinho lá e vamos tentar combater a ideia dos algoritmos das redes sociais que de repente só distribui aí coisas que são modinhas ou que são tendências, né? Vamos fazer um esforço para virar um pouquinho esse jogo e na mão grande mesmo, mandar para um familiar, para um amigo, para um colega, olha essa entrevista que legal, ajude a gente a compartilhar, seja o nosso algoritmo, né? Porque a gente sabe que esses assuntos acadêmicos mais intelectuais muitas vezes não caem no esteio do algoritmo de distribuição, né? A gente pede a sua ajuda, mas também a gente agradece a sua companhia, a sua participação, porque a gente sente que vocês, se estão assistindo, estão entendendo, estão participando aqui junto com a gente. E a gente fica por aqui até o próximo episódio do Distrito Café Podcast.